Shalom, irmãos da fé visitantes do canal, tudo bem com vocês? Que o Eterno siga abençoando grandemente. Esse é um novo estudo para falar sobre esse tema da mulher de Jó. O que ela quis dizer em Jó, capítulo 2, versículo 9. Existe uma dúvida, e debates entre a questão de que ela disse amaldiçoa o teu Deus e morre, ou abençoa a Deus e morre. Então, esse é um vídeo para falarmos sobre isso. Temos uma palavra que significa barak, que vem do verbo abençoar. E no hebraico temos essa palavra, onde ela diz abençoa a Deus e morre, o que causa dúvidas e às vezes traz confusão para alguns. E o que eu posso entender é que o Eterno realmente permitiu que fosse dito, e pelo Espírito Santo, pelo seu Ruach HaKadosh, o Ruach Kadosh, o Espírito Santo, o que ele nos permite entender? Eu vejo que realmente ela disse, abençoa a Deus e morre. Porém, o sentido é de zombaria, É um sentido assim de blasfêmia quase, Alguns chamam realmente de blasfêmia, mas é uma ironia, na verdade, o que ela fez no caso, a mulher de Jó. Mas o sentido realmente é como se fosse para falar amaldiçoa a Deus e morre. Mas ela não falou amaldiçoa a Deus e morre. Ela falou abençoa a Deus e morre. No sentido de ironia, para que ele desistisse da vida e acabasse com o sofrimento. E assim, acabasse zombando, fazendo uma ironia a respeito da fé dele com Deus. Então é assim, algumas pessoas dizem que os tradutores, os escribas, colocaram amaldiçoa a Deus e morre, porque o sentido é esse. Porém, ela não falou amaldiçoa, ela falou abençoa. Então, mesmo que o sentido seja de amaldiçoar a Deus e morrer, de zombaria, no original nós temos que seria abençoa a Deus e morre, mesmo que o sentido seja de amaldiçoar, de zombar de Deus, e desistir da vida. Então, eu creio que, pelo que está escrito, se não houve deturpação ou alguma irregularidade no hebraico, então temos que realmente ela falou abençoa a Deus e morre, mas no sentido de ironia, de blasfêmia. Então o que a gente pode concluir? Que realmente ela falou abençoa a Deus e morre, mas com o sentido de amaldiçoa. Agora, alguns teólogos e estudiosos das escrituras, da Bíblia, teólogos, eles vão querer falar isso como uma desculpa, de que o sentido é de amaldiçoar e por isso traduziram como amaldiçoa a Deus e morre. Mas não foi isso que ela falou. O que eu creio que deveriam manter a palavra abençoa a Deus e morre, e os leitores, pelo Espírito Santo, como eu falei no início do vídeo, entenderiam o sentido, não tendo que alterar a palavra, porque se altera, já não é totalmente verdadeira aquela tradução, ou a tradução daquela palavra. Concordo? Então eu acredito que deveriam deixar abençoa a Deus e morre, mesmo que o sentido seja de amaldiçoar, e as pessoas entenderiam assim, pela inspiração das Escrituras. Agora alguns teólogos, tradutores, vão dar essa desculpa, de terem colocado amaldiçoa a Deus e morre, porque é assim que está na maioria das Bíblias, nas traduções das Bíblias que temos aqui no Brasil, está assim na maioria, na Revista Atualizada, na NVI, entre outras. Poucas traduções têm dessa forma, abençoa a Deus e morre. Nós temos dessa forma, abençoa a Deus e morre na King James, na versão em inglês, e na Almeida Corrigida Fiel. Mais antigas, versões mais antigas, porque versões atualizadas, mais atualizadas, está amaldiçoa a Deus e morre. Então os teólogos, estudiosos das Escrituras, pastores, eles vão trazer essa explicação,
eu vejo como uma desculpa, porque é entendido como eufemismo, né? Porque o sentido é de ironia, de realmente amaldiçoar, né? Para trazer aquela expressão de blasfêmia. Aí eles dão essa desculpa porque fizeram assim, traduziram como amaldiçoa. Mas se ela disse, está no hebraico, que é abençoa Deus e morre, deveriam manter, mesmo no português e em outras línguas, abençoa Deus e morre. E ali, quem se aprofundar, o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, né, ele daria o entendimento. E ele dá o entendimento de que realmente o sentido é de amaldiçoar, sem ter que alterar a palavra, porque se alterou, aquela palavra já não é original. Então eles dão desculpa que poderiam fazer isso. Eu não concordo com isso, né? Que porque é um eufemismo, deveriam trocar a palavra na tradução. Não, deveriam manter a palavra. E o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, daria o entendimento. Porque qual é o lema? Que a Bíblia explica, a própria Bíblia, né? Então, a gente teria o entendimento. Já que é inspirado pelo Altíssimo, nós teríamos o entendimento. Mas eles dão essa desculpa de que porque é um eufemismo e o sentido é amaldiçoar e traduziram assim, abrindo uma legalidade. Então, eu não concordo com essa legalidade, embora o sentido realmente seja de amaldiçoar, eu não concordo. Eu concordo que deveriam manter a palavra abençoar a Deus e morre. Mas eles dão essa desculpa. Então essa é a minha opinião, o que eu creio e que entendo, né, que fosse realmente assim, que o Eterno gostaria que fosse. Ter a palavra original e o entendimento original viria. Tanto que na Bíblia King James, na versão em inglês, está abençoa a Deus e morre. Mas, infelizmente, na nossa língua portuguesa eles traduziram usando a palavra do sentido que seria a expressão, né? Amaldiçoa a Deus e morre. Não colocaram abençoa. Então vocês vão ver, né, pessoas que falam hebraico falando que não é amaldiçoa Deus e morre, é abençoa. E aí vão dar outras interpretações, que não se pode amaldiçoar Deus, e etc, etc. Mas ela falou com ironia, né, no sentido para que Jó desistisse da vida. E ele não desistiu, né? Quando vamos lá no versículo e vemos o versículo 2, quer dizer, o versículo 10, né? Depois do versículo 9, né? Seria o segundo versículo desse estudo. Porém, ele disse, como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Glória ao Eterno. Aleluia. Então nós vemos aí que realmente ela usou um sentido de ironia. Né? Não chego a dizer que ela blasfemou, mas chegou a uma expressão assim de querendo blasfemar, né? Quase blasfêmia. E, no entanto, que ele disse isso, né? Deu essa resposta. Ela falava como uma louca, né? Outras traduções vão trazer doida. Então, creio que esse é o entendimento correto. Deveriam manter a palavra abençoar, de Barak, que é do hebraico, e o entendimento correto vem do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh. Então, eu espero que tenha aí esclarecido essa dúvida para os irmãos. Que o Eterno nos abençoe e até o próximo estudo. Shalom!